falando um pouquinho sobre a fitoterapia na endometriose. Eu julgo que esse tema é muito importante de ser abordado, porque sobre a alimentação, comumente a gente sempre comenta nas redes sociais, né, orienta sobre alimentos bons, ruins. Isso é muito interessante. As outras palestras falam um pouco disso. E eu achei que a curiosidade pela fitoterapia, ela vem crescendo a cada dia. Então, primeiro, vamos explicar um pouquinho o que é a fitoterapia, né? Essa terapêutica, ela é nova na endometriose, nessa abordagem. É uma terapia baseada no uso de plantas medicinais, em que pode ser utilizado por nutricionistas. A gente já tem muitas plantas que demonstram efeitos benéficos em uma série de distúrbios ginecológicos, como menopausa, disfunções sexuais, e hoje cada vez mais aumenta essa discussão sobre o uso da fitoterapia em plantas que sejam específicas para a endometriose. E daí, como a linguagem técnica que a gente utiliza na fitoterapia às vezes é um pouco difícil de ser explicada para as pacientes, o que a gente busca, né? Quais são as estratégias de entrar com o fitoterápico associado à alimentação e até mesmo à medicação? Muitas vezes as pacientes fazem uso da medicação e têm alguns sintomas mais refratários, mais difícil de resposta. Então, o que a gente espera da fitoterapia é um suporte, em que ela dá uma melhora no perfil antioxidante, e aí eu coloco, né, a tradução dessas informações mais técnicas. O que é um antioxidante? É quando eu consigo um efeito de reduzir a lesão nas células. Então, eu consigo reduzir que as minhas células adoeçam ou morram, isso prejudica os meus tecidos. Uma forma mais fácil de entender o efeito oxidativo que acontece nas células é comparar com o ferrugem que acontece em alguns materiais metálicos. Então, se você tem uma peça na sua casa que começa a entrar em processo de ferrugem, você vê que a peça vai sofrendo esse dano, essa degradação por conta da ferrugem. E esse mesmo processo acontece no nosso corpo, que é um processo de oxidação. Quando eu consigo trabalhar com um ativo que tem efeito antioxidante, ele reduz esse processo de lesão. Sendo assim, um dos efeitos positivos na endometriose é reverter o quadro de dano nessas células e nesse tecido, consequentemente, a gente consegue prevenir o envelhecimento precoce, que é um dos fatores que acontece na endometriose. Um fator central, que isso é citado e compreendido muito pelas pacientes, é o quanto a endometriose tem um perfil inflamatório. Ela é uma doença inflamatória. E essa inflamação, ela é responsável por uma série de sintomas citados pelas pacientes. Então, eu tenho alguns ativos de planta, alguns fitoterápicos que fazem um efeito anti-inflamatório. Outro efeito muito interessante é o antiproliferativo. O que isso quer dizer? Proliferar quer dizer gerar novas células, gerar novos tecidos, aumentar a quantidade de tecido endometrial extraútero, seria o crescimento da endometriose. E alguns fitoterápicos têm efeito antiproliferativo, que quer dizer que ele reduz um pouco o crescimento desses tecidos endometriais fora do útero. Outro efeito interessante também é quando o fitoterápico tem um efeito pró-apoptótico. Isso quer dizer que ele faz com que células ruins morram, células ruins sejam destruídas, células muito inflamadas, células que estão lesionadas, e esse efeito é muito positivo quando a gente fala de um tratamento de uma mulher com endometriose. E por último, mas não menos importante, que é um efeito também maravilhoso, é quando eu tenho um fitoterápico com o efeito antimoléculas de adesão. O que é a adesão? É a capacidade de se fixar, de se grudar. Então, eu tenho uma planta que reduz a capacidade do tecido endometrial ficar grudado nos meus órgãos, que essa é a atividade antimoléculas de adesão.
reduz a capacidade de fixação da endometriose nesses órgãos que estão próximos ao tecido endometrial que está extraútero, certo? E daí, uma das plantas mais famosas, mais comentadas, eu tenho pacientes que inclusive já chegam dizendo, doutora, você vai me prescrever o Pinus pinaster, ou piquenogenol, que é o nome que ele é mais conhecido. Então, o Pinus pinaster é super popular, ele tem muito poder anti-inflamatório, reduz concentração de tromboxano sérico, então isso é um perfil de redução de inflamação, alivia sintomas menstruais e mais. Ele tem vários estudos mostrando o efeito do piquenogenol no alívio da dor, que é algo extremamente importante quando a gente fala de tratamento da endometriose. Além do que, né, ele tem uma atividade antimicrobiana e antiviral. Essas propriedades, elas não têm tanta influência diretamente na endometriose, mas em outras consequências paralelas que possam vir a gerar por conta desse quadro inflamatório. Esse Pinus pinaster, né, o piquenogenol, na maioria das vezes no tratamento da endometriose, a gente faz o uso dele em cápsula. Por isso que eu estou falando de ativos vegetais que não são alimentos necessariamente. Alguns dos que eu vou falar em seguida são alimento, mas alguns são plantas que estão presentes na natureza e a gente trabalha com um extrato seco, como é o caso do piquenogenol. Então, eu trabalho em cápsula, né? Você faz essas fórmulas manipuladas de acordo com a indicação da paciente. Um ativo também muito popular e que muitas pacientes até buscam, né? Leem na internet e veem e às vezes já chegam no consultório em uso por conta própria, é o resveratrol, né? O resveratrol ele ficou muito famoso há um tempo atrás pelo seu efeito muito positivo em doenças cardiovasculares. Se fala muito da presença do resveratrol na uva, embora ele esteja presente em vários outros alimentos. E se indicava muito o consumo de vinho para quem tinha problema do coração, justamente pela presença do resveratrol. Hoje a gente já consegue isolar essa molécula e fazer uma prescrição para que não seja necessário acessar o resveratrol apenas a partir do consumo de vinho ou de uva, que é a quantidade de uva, né, de alimento necessário para atingir os níveis de resveratrol que mostram um efeito positivo na endometriose seria uma quantidade muito grande. Então, por isso a ideia da gente trabalhar com ele manipulado. Ele tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, ou seja, reduz a oxidação dos tecidos, melhora a inflamação, anti-angiogênica, que quer dizer que ele reduz, diminui o surgimento de novas células, então ele, de certa forma, impede que o tecido endometrial aumente de tamanho, reduz peroxidação lipídica, que é esse efeito oxidante no tecido adiposo, e reduz o estresse oxidativo de maneira geral. Ele parece ter poucas propriedades, mas ele é muito poderoso, é um dos ativos mais poderosos que a gente tem para o tratamento da endometriose. A curcumina. Gente, existe uma publicação, um artigo apenas falando da curcumina, né? Da cúrcuma longa. Ela é essa raiz amarelinha, que ela lembra o gengibre, não é à toa, porque ela é da mesma família do gengibre. E essa cúrcuma, ela dá aquela corzinha amarela, é um tempero que dá um pigmento amarelo. Então, a gente pode usar ela na forma de raiz, que a gente pode ralar e colocar nos alimentos, temperar um frango, um peixe, um arroz, com os legumes, como também a gente pode usar ela como chá, certo? Quando a gente utiliza ela com a estratégia da endometriose, a gente utiliza também em cápsula para aumentar esse consumo diário, justamente utilizando o extrato seco dessa raiz, que são essas raizinhas encontradas na planta. Ela tem efeito antiproliferativo, que é aquela capacidade do tecido não crescer, antiangiogênese, fitoestrógeno, pró-apoptótica, que é matar as células ruins, a anti-angiogênica e anti-inflamatória e antioxidante. Maravilhosa a resposta da cúrcuma. Em seguida, a gente tem o alho. O alho, que é uma planta
super popular. Todo mundo tem o hábito de usar um pouco de alho em casa. E o alho vem como uma das plantas mais antigas utilizadas para a saúde. Existem relatos do uso de alho desde a Idade Antiga para fazer tratamentos naturais. Então, existem muitos estudos comprovando o efeito do alho para uma série de coisas. Então, o alho também entra aqui como uma possibilidade terapêutica para a endometriose, né? Em que a gente cita a capacidade dele antiproliferativa, antitumoral, antimicrobiano, antiangiogênese, pró-apoptótica. Então, todas essas características positivas. Eu posso utilizar o alho na alimentação? Deve, é maravilhoso. A proposta aqui é trazer que, além da alimentação, a gente pode trabalhar com esses ativos isolados em cápsula para que a gente possa aumentar o fluxo dos positivos, dos efeitos positivos. Então, eu consigo dar uma dose maior e assim eu consigo melhorar o efeito que essa planta vai ter sobre a saúde. A sálvia, que ela é muito utilizada como um chá, né? Mais popular, é uma planta muito utilizada na medicina tradicional chinesa, que é de onde surgiu muitas dos estudos na área da fitoterapia. Então, ela tem, além dela ter um efeito antiviral, aqui para a endometriose, ela tem um efeito muito bom como antioxidante, antimicrobiano, anti-inflamatória, anticâncer, tem um efeito positivo sobre a saúde cardiovascular também, pró-apoptótica e antiangiogênica. Então, a gente utiliza também o extrato da sálvia, né? Embora exista a possibilidade do consumo do chá também, mas a gente utiliza na fitoterapia muitas vezes, além do chá, também o extrato seco, certo? A ginesteína, que na verdade é um componente isolado da soja, né? Então, é um componente da soja que pode ser utilizado com a estratégia da endometriose. Além dela ser um fitoestrógeno, né? Ela tem uma atividade antiproliferativa também, antioxidante, anti-inflamatória. Mas atenção, é o efeito da ginesteína, que é o ativo isolado. Então, é interessante falar, porque quando a gente fala de fitoterapia, não é apenas a planta como um todo, é que a planta ela vai funcionar, em qual forma de apresentação, em que dose. Por isso, a fitoterapia se torna tão positiva para o tratamento da endometriose e a gente tem essa diversidade, mas precisa ser orientado por um profissional qualificado, certo? E aí a gente tem também a Prunella vulgaris, que é uma planta menos popular, né? Ela é muito rica em vários compostos ativos, que são esses nomes complicados que vocês veem aí abaixinho dela, flavonoides, taninos, ácido butilínico, enfim, são vários ativos que conseguem fazer esse efeito antioxidante, antimicrobiano, antiviral, bloqueia a proliferação de endométrio ectópico, então favorece que o tecido endometrial fora do útero não cresça e se dissemine tão rapidamente, reduz moléculas de adesão, então ela tem essa capacidade de o tecido não ficar tão fixado nos órgãos que estão próximos ao útero. Então, outra planta bem interessante para a gente trabalhar na fitoterapia. Por último, a gente está aqui com a Artemisia princeps. É uma planta também muito conhecida por ser utilizada como chá, consumo de chá, mas ela é rica em triterpenos, flavonoides, taninos, ácidos olanólicos, então tem um efeito muito positivo, vários fatores que têm esse efeito contra a endometriose, com efeito antitumoral, antioxidante, antiviral e pró-apoptótico, que é essa capacidade de matar as células ruins, né? Então, mais uma vez eu ressalto, né? Por exemplo, na Artemisia, a gente utiliza muito o extrato das folhas dela, né? E já na cúrcuma, que eu citei acima, a gente utiliza já a raiz. Então, é interessante sempre o fitoterápico ser prescrito por um profissional, porque a gente tem indicações diferentes, cada planta tem a sua parte utilizada, se é folha, se é flor, se é raiz, se é casca, se é caule. Então, cada planta tem a parte específica a ser utilizada, tem uma dose adequada e tem a forma de apresentação. Se vai ser melhor ser utilizada para a endometriose em extrato seco, ou se é melhor apresentar como chá,
ou se é melhor apresentar como uma tintura vegetal. Então, tudo isso vai ser respondido a partir da avaliação que o profissional faz sobre a saúde da paciente, certo? Então, eu finalizo, né, agradecendo o convite e a participação nesse evento. Trabalhar com endometriose, trabalhar com nutrição é um estudo contínuo, mas a gratidão é constante. Eu que trabalho com fertilidade, com saúde da mulher, com pacientes com endometriose, consegui ver os resultados da gente fazer uma terapêutica individualizada, personalizada, é a grande alegria profissional. Então, meu muito obrigada. Um bom evento para vocês. Ainda tem aí muitas palestras para serem apreciadas e boa sorte aos meus colegas. Bom evento a todos.